Oi, pessoal, vamos aí começar a nossa correção do joguinho. Lembra do joguinho que vocês tinham que colocar verdadeiro ou falso de acordo com os textos que vocês leram? Então, vamos fazer essa correção aí para que não haja dúvidas. Então, primeiramente, vamos falar aí da fábula da morte da tartaruga. Só para lembrar que essa fábula fala sobre o menino que perde sua tartaruga, infelizmente, né? No começo da fábula está falando isso. E aí, o pai e a mãe tentam fazer de tudo para que ele não fique triste, né? Quer fazer enterro, quer fazer uma homenagem, quer dar presente e tal. Só que no final ele tem uma surpresa. Na verdade, a tartaruga não estava morta. Ela estava só deitada lá, né? E aí o menininho fica querendo que ela realmente tivesse um enterro. Então, vamos ver aí se as frases que eu coloquei são verdadeiras ou falsas. Então, aqui, ó. Na fábula A Morte da Tartaruga, os pais de Henriquinho fazem de tudo para que ele não fique triste com a morte da tartaruga. Verdadeiro. Na fábula A Morte da Tartaruga, o garoto não quer mais o enterro da tartaruga quando ele vê que está viva. Será? Ó, o garoto não quer mais o enterro da tartaruga. Então é falso, tá, gente? Aqui tem que tomar muito cuidado porque tem pegadinha, tá? Então, às vezes a gente não lê direito, pode entrar nessa pegadinha. É claro que ele queria o enterro da tartaruga, mesmo que ela estivesse viva, né? Então, aqui, na morte da tartaruga, no fim, o garoto queria que a tartaruga se mantivesse viva para sempre. Falso. Ele não queria, ele queria que ela estivesse morta para ter o enterro. Vamos lá. Na fábula A Morte da Tartaruga, aprendemos que todos dão valor às coisas caras. Falso. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos uma lição de moral aí da morte da tartaruga, e não foi essa. Foi que o que mais dói não é a morte em si, e sim o que deixamos para trás, né? Então, isso aqui é falso. Vamos ver se aqui, tá? Todos os 4 textos possuem falas de personagem, por isso são narrativas. Falso. Por quê? Nós temos aí uma poesia chamada Vozes Mulheres, que não tem aí vozes de personagens falando, tá? Nós temos aí uma poesia, que é diferente de narrativa, então é falso, tá, gente? Vamos ver, então, o outro texto aí que nós trabalhamos. A moça tecelã, só para lembrar que a moça tecelã era aquela moça, né, que tudo que ela tecia acontecia de verdade, né, era real, e aí ela queria um companheiro, só que não era bem aquilo que ela imaginava que seria. Ela se tornou aí uma escrava dele, queria que fizesse tudo para ele, não se importava mais com ela. Então aqui, da moça tecelã. Na moça tecelã, apesar de muito capricho ao tecer o homem, seu envolvimento com ele não foi como ela pensava. Verdadeiro. Na moça tecelã, no fim do conto, ela não quis mais se submeter a ser uma escrava. Verdadeiro. No conto A Moça Tecelã é um conselho direcionado às mulheres que sofrem com abusos de uma sociedade machista. Verdadeiro. No conto A Moça Tecelã tem esse título, pois a moça é capaz de tecer histórias de amor perfeitas. Falso. Não deu certo o companheiro dela, né? Então é falso esse aí, tá? Bom, aqui nós terminamos A Moça Tecelã. E o outro texto que nós trabalhamos, na realidade, a poesia Vozes Mulheres, tá? A poesia Vozes Mulheres, para quem não lembra, fala aí dos antepassados de uma moça aí, de uma menina, né? Antepassados que eram aí mulheres escravas, que tinham que submeter a viagens aí no navio negreiro, né? Então fala aí de mulheres negras,
né? Faz aí um comentário e valor às mulheres, né? Então aqui, ó, o texto Vozes Mulheres se trata de uma poesia que fala sobre escravos. Verdadeiro, como eu falei para vocês, né? No texto Vozes Mulheres, a autora menciona a voz da filha que traz consigo a história e a essência dos antepassados. Verdadeiro. Vamos ver aqui. No texto Vozes Mulheres fala sobre uma casa com muito sofrimento. Falso. Tudo bem, ela teve sofrimento, mas não fala de uma casa, e sim do navio negreiro, né? Bom, vamos para a próxima. No Vozes Mulheres, o protesto é para falar das mulheres, crianças e domésticas. Falso, tá? Não tá falando de domésticas, embora aí fale da menina, mas não tem nada a ver com domésticas, tá, gente? É falso. Nosso próximo texto aí, tá? Vou passar aqui para vocês lembrarem. Foi da Crônica do Homem Nu. Para quem não se lembra, o Homem Nu é aquele que estava devendo um dinheiro aí, que ele tinha comprado uma TV e ele estava muito preocupado, falou para a mulher não atender e a mulher foi tomar banho. O que acontece? Ele foi somente lá ver, para ver se o padeiro tinha deixado pão lá, né? Que antigamente deixava o pão, leite, né, gente? Quem é mais antigo como eu, o pessoal fazia os pedidos e deixava aí na porta o leite e às vezes o pão. Então ele foi lá pegar lá, só que a porta tranca ele lá de fora e ele não consegue entrar e ele já tá pelado. E o que acontece? Um monte de coisa, né? Só que no final ele acaba se dando mal, porque bem no final ele encontra aí o cobrador, né? Então aí, embora seja até parece uma piada, o autor ele quis colocar um pouquinho do nosso cotidiano, né? Da coisa da gente dever as coisas, o cotidiano de um apartamento. A gente muitas vezes. Ó, quem tá aparecendo aí é o bacalhau, tá, gente? Muitas vezes a gente passa por algumas coisas assim, condições, né? Na vida de um apartamento que a gente não tem muito assim. Privacidade e tal, né? Até na nossa casa, às vezes a gente quer ficar à vontade, não pode, né? Então aqui, vamos lá, do Homem Nu. No Homem Nu, o homem faz de tudo, tenta disfarçar para que não o vissem, pois estava trancado do lado de fora da moradia. Verdadeiro. No Homem Nu, a vizinha achou que o padeiro estava nu, pois o homem estava com o saco de pão cobrindo suas partes íntimas. Verdadeiro. Vamos continuar. No Homem Nu, mesmo antigo, retrata ações do cotidiano, como dever dinheiro, ficar distraído, encontrar vizinhos que não convém. Verdadeiro. Aqui, na crônica, o Homem Nu ficou sem roupa porque gastou tudo na televisão que comprou, ficando sem roupas. Falso, gente. Ele não gastou, ele simplesmente estava pelado e ficou do lado de fora sem querer, né? No Homem Nu, a mulher Maria não abriu a porta na hora do grito do homem, pois pensou ser o padeiro. Falso. Por quê? Ela pensou que era o cobrador, por isso que não abriu a porta, tá? E aí a gente termina a nossa correção. Qualquer coisa é só me chamar aí que eu tiro as dúvidas, tá? Muito obrigada.